Você acha que hoje, aos poucos, as pessoas estão tomando consciência da necessidade? As pessoas em geral, né? Não estou falando de executivo, depois a gente fala de executivo, de empresa, de outras coisas. Mas as pessoas em geral, elas estão tomando consciência da necessidade de desacelerar em alguns momentos, deixar alguma coisa ruim, deixar isso para lá, isso é bobagem, cuidar das coisas importantes. As pessoas estão tomando consciência disso? Sim, muitas sim. Assim como nós já tivemos movimentos, Tramonta, alimentares, ou seja, para a saúde física, nós estamos no momento de tomada de melhores decisões para a saúde mental. Assim como a saúde física já foi o foco, né, da pauta do mundo, agora é a saúde mental. Você querendo ou não, você gostando ou não do tema, e eu espero que nesses próximos minutos eu te ajude, Tramonta, a trazer elementos para a gente trazer a dignidade para o assunto. Por quê? Você é palmeirense como eu, não é? Sim. Muito bem. Se um jogador de futebol machuca o joelho, ele pode machucar o joelho em campo? Pode. Claro. Aí ele vai se afastar e vai voltar, não vai? Sim. Muito bem. Então por que um padre não pode ter depressão? Por que um jornalista não pode ter burnout? Se eu não atribuo a dignidade à saúde mental, eu estou invalidando a vida. A pandemia ajudou todo mundo a lembrar que existe saúde mental. Nós não estamos falando de doença mental. Agora, se você não quiser falar de saúde mental, é uma escolha. Você tem que falar de doença mental. Então vamos falar de saúde mental? É muito melhor falar de prevenção, falar de como eu preservo tempo. Aí entra no escopo do meu livro, depois eu te falo dele. Como é que eu vou preservar tempo para garantir a minha saúde mental? Eu preciso saber o que afeta a minha saúde mental. Se o meu tempo de sono está afetando a minha saúde mental. Se o meu tempo de sono está afetando o meu humor, se eu estou tendo oscilações de humor, se eu estou ficando uma pessoa agressiva. Isso tudo é saúde mental. Então eu preciso falar sobre o assunto. Agora tem uma coisa muito interessante para passar a bola para você. Você escova o dente? Sim. Todo dia? Sim. Olha, que demais. Olha, Aprendi. Quem mais aqui no estúdio escova o dente? Escova o dente, todo mundo? Que maravilhosos. São todos muito E você que está assistindo a gente, você escova o dente? Essa é uma pergunta que hoje parece meio cretina, desnecessária. Mas há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. Porque uma escova de dente era usada por toda a família. Pegou? Há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. Hoje não é mais. O que aconteceu nesses últimos 300 anos? Educação em saúde bucal. Hoje você já sabe que precisa escovar os dentes todos os dias. E mesmo assim, vai ter que precisar do dentista. O que significa? Será que hoje você está vendo a saúde mental como a saúde bucal foi há 300 anos? Percebeu? Então, quando você me fala a pandemia, saúde mental, sim, ajudou muito na conscientização, na educação do tema. Mas eu tenho certeza que isso, com a pandemia ou não, nós estaremos fazendo porque chega um momento em que as coisas ficam insustentáveis, Tramonta. Por isso que o movimento que eu criei, depois que eu vivi, chama produtividade sustentável. Porque a longevidade que todos nós falamos e queremos são anos a mais na velhice e não na adolescência. Então, como é que eu quero viver mais num mundo sustentável se eu estou vivendo de forma insustentável hoje? Como é que eu vou querer ter uma... Como é que eu vou poder prever férias, uma vida confortável? Como é que eu vou poder usufruir daquilo tudo que eu trabalhei? Quem te garante? Se hoje você está ignorando os sinais do seu corpo, isso é saúde mental. O dente fica mais evidente, né? Quando dói o dente, é dor de dente. Agora, quando dói o estômago, não necessariamente vai ser o estômago. É a sua saúde mental te dizendo esse ritmo que você está, não dá. E esse ritmo, ele é determinado por quem? Ou por quais fatores? É determinado pelas próprias pessoas? Tem fatores genéticos. Pela empresa? Pelas empresas? Sim. Pela sociedade? Sim. Pela competitividade? O que determina este ritmo que acaba levando muitas vezes a este choque e a esse desequilíbrio mental? Perfeito. Tem uma questão genética e eu explico. Os meus bisavós vieram da Itália.
Siamo tutti italiani, tutti oriundi. Siamo tutti oriundi. Io sono Spaggiari. E tu? Io sono... Tramontina. 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 Siamo tutti tramontina do Veneto. Veneto! Veneto. A minha família era de Reggio Emília, que é perto de Veneto. Sì, da Udine, Magnago, Nord Italia. Non parlo. No, Non Nord parlo Italia. italiano. Só falo, io sono italiane, Spaggiari, né? Acabou. E acabou. Vamos lá, voltando. Eu fiz uma viagem uma vez lá para Scandiano, a cidade onde meus bisavós saíram. Uma cidade deste tamanho. Entre Módena e Veneza. Então, ali é a região de Reggio Emília. Olha o que eu fiz. Pensa se ela já não estava doida. Eu cheguei na pracinha da cidade e comecei a chamar. Spaggiari! Oi, Spaggiari! Vai, que alguém, né? Conhece. Mas eu já tinha visto no consulado que não tinha mais ninguém na região com o sobrenome de Spaggiari. Mas, enfim, é uma brincadeira que eu gosto e tomara que memorize agora o que eu vou dizer. Os meus bisavós vieram da Itália fugindo da fome. Eles vieram trabalhar. Eu ser bisneta e neta e filha de agricultores me traz na memória celular uma questão de muito trabalho, em que eu só vou ser feliz, eu só vou ser respeitada, eu só vou ser valorizada pelo meu trabalho. Então, essa é uma questão genética. E que se você tiver algum ancestral que sente culpa por ter deixado a sua terra natal, famílias muito grandes que viveram muita escassez, etc., você vai buscar reconhecimento no trabalho. E aí você busca reconhecimento no lugar errado. Ou seja, você valoriza demais o que era importante. Tramontina, é evidente que o trabalho é importante. Eu amo o que eu faço, você ama o que você faz, senão a gente não estaria fazendo isso aqui que nós estamos fazendo agora. Claro. Só que o excesso, e dependendo do local, é isso que vai trazer consequências negativas. Por isso que o desacelerar para continuar em movimento é respeita o seu limite. Só os limites garantem liberdade. Você foi para Araraquara, helicóptero ou carro? De carro. Carro. Você foi dirigindo pela Castelo ou Bandeirantes? Sim, Bandeirantes. Bandeirantes, Washington Luiz. Muito bem. Aí você viu placas de velocidade pela estrada, não viu? Sim. Essas placas eram para quê? Para organizar ou para limitar. Para definir. Para definir comportamentos. Pronto. Atitudes. Pronto. O excesso de velocidade, a placa de excesso de velocidade, ela quer te dizer, se você ultrapassar do 100, você pode, mas você está se colocando em risco. E outras pessoas em risco também. E o nosso corpo fala como? Vai te dando dores, vai se manifestando, com apagões ou não, para dizer, esse ritmo que você está não dá. Fez sentido? Então, vou voltar um passo. Você me perguntou sobre esse ritmo, quem é que determina? Então, existe uma memória celular em cada um de nós, dos nossos ancestrais. Tirando isso, o ambiente é muito importante. Se você está num ambiente em que tem uma condição de te dar trabalhos e folgas coerentes, maravilhoso. Quando nós temos mais de 40... Você tem mais de 40, né, Tramonta? Sim. Tá. Qual é o problema da gente ter mais de 40? Eu vou fazer 43 dia 1º de fevereiro. A gente passou pelos 20 e pelos 30. Aham. O que acontece com os 20 e com os 30? Nada nos acontece. Você pode dormir pouco, você pode dormir mal, você pode se alimentar mal, as consequências são diferentes. O seu raciocínio não fica abalado. Uhum. Quando eu fui pesquisar aqui o livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, esse livro foi lançado em 2020. E eu comecei a escrever ele antes do burnout. Antes. O Ricardo Amorim, o economista, ele disse assim, Isa, a gente não para pensar que conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam, mas o tempo continua o mesmo. Então, se você não souber filtrar, dizer não, se você não souber considerar o que é importante ou não, você sempre vai se deixar para depois, porque mais jovem a gente faz isso, sem peso na consciência, né? sem dor nenhuma. Só que no dia seguinte, o Ricardo falando, se hoje eu não durmo a quantidade de horas necessárias, meu raciocínio fica prejudicado. Mas tem gente que considera que o trabalho é a coisa mais importante da vida. Então, vou chegar nessa parte. Posso chegar lá? Vou chegar lá.
quando dizem assim, não, o seu trabalho é sua família. Não é. Sua família serão aquelas pessoas que vão te visitar no hospital. Dificilmente alguém do seu trabalho vai te visitar no hospital quando você estiver mal. Família é diferente de trabalho. Essas pessoas que acreditam que o trabalho é a coisa mais importante, sabe o que vai acontecer? Quando elas adoecerem, elas vão se sentir abandonadas, como eu me senti. Elas vão se sentir desvalorizadas, como eu me senti. Porque nós precisamos reforçar as partes importantes da nossa vida. Qual é o alicerce? É família, é saúde, é trabalho, relacionamentos. Se eu perco o trabalho e estou com a minha saúde firme, eu retomo. Minha relação com a minha família está boa, eu retomo. Agora, quando eu perco o trabalho e eu não tenho mais saúde e não tenho mais relações familiares e nem relacionamentos porque o social acabou, aí você perde tudo. Por isso que é muito importante você só colocar o valor correto nas situações e pessoas. O trabalho é super importante, mas não mais do que a sua saúde. Uma coisa que eu aprendi, Tramonta, é que crachá a gente pode ter vários, empregos a gente pode ter vários, mas vida é uma só. Outro dia eu tive que fazer uma correção porque eu falava assim, vida pessoal é vida profissional. O LinkedIn me elegeu como LinkedIn Top Voice. Chique. Equilíbrio, vida e trabalho. Aí eu falei, gente, eu aceito, muito obrigada pela essa deferência, mas não existe equilíbrio, vida e trabalho. O que nós temos são objetivos pessoais e profissionais. Porque vida é uma só. Então, se a gente não tiver essa consciência, Tramonta, a gente perde a mão. Então, só para fechar a questão do ritmo, o ritmo que você está vivendo hoje, ele tem a ver com os seus ancestrais, com o ambiente que você trabalha, com o seu estilo de vida, com algum exemplo que você está querendo seguir, de repente de pai, mãe, tio, avô. E não é para você. Quantos profissionais, aliás, eu vejo que seguem profissões, porque na época davam dinheiro e o pai era, etc., mas não estão saudáveis. Saudável significa feliz. Exatamente.